Olá, bem-vindos ao nosso podcast aqui, uma parceria entre a BCR e a Cartada. A gente está aqui ao vivo na Bienal das Rodovias, um evento bem relevante para o setor aqui de infraestrutura de concessões de rodovias. Eu estou com ilustres presenças aqui. A gente vai falar sobre regulação, como fomentar as tecnologias nos contratos de concessão em geral. Eu estou aqui com o Tiago. Tiago, vou te apresentar. Tiago Ferreira, vice-presidente de concessões na Via Ápia. Estou aqui também com o Matheus Fernandes, diretor superintendente da Eco 050 Ecovias do Cerrado. E também com Pedro Calixto, secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade de Estado de Minas Gerais. Então, queria só aqui para começar uma provocação e eu vou passar uma pergunta para vocês. A gente tem um desafio, especialmente do regulador, e aí eu quero que você fale um pouco sobre isso, Pedro, de como promover de forma tempestiva as inovações dentro de um contrato de concessão. Às vezes a realidade se impõe e a gente precisa, de uma certa forma, dar uma resposta para isso. Eu tenho 2 exemplos muito legais que não são exatamente do nosso meio de concessões de rodovias, mas existem algumas tecnologias que chegaram e aí, enfim, a entidade responsável tinha que dar um jeito nisso. Uma delas foi o Uber, né? Vocês se recordam, a gente tinha os táxis, de repente surgiu o Uber e a gente tinha, o regulador tinha que dar uma solução para isso. Outro exemplo que eu costumo citar também são os drones, né? Chegaram os drones e aí, enfim, tiveram que dar uma solução para isso. E agora a gente tem novas tecnologias, é disso que eu quero ouvir. Eu tenho aqui uma pergunta para todos e a primeira é: como a regulação pode atuar como agente impulsionador da tecnologia no setor de rodovias? Por favor, Pedro, gostaria de te ouvir. Karina, obrigado a todos, né, pelo convite. A gente está aqui, acho que é sempre um prazer, né, poder trocar algumas ideias. Thiago, Matheus, eu queria contar um caso, e aí eu acho que esse caso vai ilustrar um pouquinho, né, um pouco como que a gente pode refletir sobre a adoção de tecnologia por parte das concessões, né. Eu brinco que às vezes, por se tratar um contrato de concessão, de serviço público, você tem um desafio, você tem uma forma de lidar com o mercado que não é um mercado competitivo, em alguma medida, né? Você tem sua rodovia, você tem seu contrato de concessão, você tem que trabalhar com ele ali. E aí você, qual que é o incentivo, qual a motivação que você tem para inovar nesse setor, sendo que se você fizer o feijão com arroz ali, o negócio vai e a vida que segue, né? E o que eu queria trazer aqui, contar o caso, é que, assim, eu tô na CEINFRA, né, desde 2019, e lá nos idos de 2019, a gente, né, não faz muito tempo, 5 anos atrás, tecnologia, os meios de pagamento, né, já eram bastante difundidos, mas um secretário de Estado, não vou falar qual, mas à época, viajando pelo estado, passou numa concessão, né, numa praça de pedágio, não tinha dinheiro. Bom, eu tenho certeza que ainda em 2019, em 99% dos estabelecimentos que não existia o Pix ainda, mas você conseguia resolver pagando com cartão de débito, crédito, até um TED, qualquer coisa, né? Você conseguia resolver. Mas na bendita praça de pedágio não tinha outro meio de pagamento, né? Era só dinheiro. O que ele fez, né? Ele teve que pegar dinheiro emprestado com um cara que estava na cabine do lado, para depois dar um jeito de fazer uma transferência, porque não tinha lá, sei lá, 3, 4 reais para poder pagar um pedágio. O que eu estou colocando isso, né? Bom, será que precisava de uma regulação? Isso em 2019, gente, né? Não estou falando de muito tempo. Será que a gente precisa, de fato, de regular para a gente conseguir trazer algumas modernizações e trazer algumas inovações? Em alguma medida, sim, né? Mas em outras medidas, eu acho que, por outro lado, eu acho que tem aí, eu acho, aí uma provocação do outro lado, né? Agora do lado das concessionárias, escutar vocês vai ser interessante, qual que é a visão, né? Eu dou um exemplo besta, mas isso aconteceu demais, acontece. E eu tenho certeza que tem alguns lugares ainda que, se for pagar o pedágio, é só no dinheiro, que é uma coisa arcaica, convenhamos, né? Então, eu queria escutar um pouquinho vocês aí, qual que é a visão de vocês disso. Por favor, se você puder falar, Matheus. Bom, boa tarde, né? Acho que é uma satisfação muito grande estar aqui, primeiro no evento, né? Um evento aí muito representativo para o nosso setor.
e também nesse podcast aqui, podendo estar batendo um papo aqui com feras aqui do nosso setor, né? Tem uma Acho fera que aqui, né? literalmente, né? Desculpa o trocadilho, né, Karina? É isso aí. Então, né, Karina, Pedro trouxe muito bem, assim, né? Acho que o dinheiro, para nós hoje, como pessoa física, andando pela rua, eu mesmo não uso carteira, né? É celular, é o relógio. A gente tem muitas formas de pagamento. Mas o nosso setor sempre foi um tabu, né? E hoje ainda algumas concessionárias fazem uso apenas do dinheiro, né? Além dos meios de pagamento automático. Mas o cartão ainda é muito novo no nosso setor. E eu acho que isso demonstra o quanto a gente tem espaço para evoluir, né? Por um lado, acho que é interessante também destacar que já evoluímos muito, né? Estava falando há pouco com o pessoal, para mim acho que esse é o meu a sexta Bienal de Rodovias, e o quanto os temas vêm evoluindo, né? A gente falava lá atrás de temas tão corriqueiros e hoje a gente já está falando de tecnologia, de free flow, aliado à sustentabilidade, né? Então acho que isso já demonstra a maturidade e o quanto o setor vem evoluindo. E eu acho que esse é o caminho, né? Pensando no regulador, pensando nas concessionárias, é ter um incentivo para que cada vez mais a gente evolua, seja através de contratos mais modernos, seja através de resoluções, de normativos, né? Trago até nesse contexto, aí falando um pouco mais no âmbito dos contratos federais, o sandbox regulatório, né? Uma resolução que em 2 anos, ela foi publicada no final de 2022 e ela possibilitou nesse curto espaço de tempo a gente testar Free Flow e HS Win, que a gente fala disso no nosso setor há anos e talvez na Bienal de 2, 3 anos atrás a gente achava que estava distante ainda, mas hoje é uma realidade. Então acho que o bacana é ver que o setor está evoluindo, que a gente ainda tem muito espaço, mas que a regulação, a inovação vem sendo cada vez mais presente no nosso dia a dia. Mas é um grande exemplo esse que você deu do sandbox regulatório. Foi uma grande inovação e a agência atuando de uma forma tempestiva para resolver uma solução. Tiago, por favor, me fala, como é que você vê o agente regulador como impulsionador de tecnologia nas rodovias? Bom, primeiramente agradeço o convite, né? Estar aqui com as feras aqui, né, na mesa discutindo, trocando algumas figurinhas e vendo, né, brinco com os dois lados da mesa, né? Mas regulação e concessionária, né? Indo um pouco aí também na linha do que o próprio Matheus falou, acho que o nosso setor está evoluindo com uma velocidade muito grande, né? Soluções que são adotadas hoje eram imagináveis que seriam implementadas num curto período de tempo, né? Seja o Free Flow, o HS Win, há pouco tempo atrás estruturava-se projetos com o Callbox. Exato. Evoluiu para o Wi-Fi. Hoje já estamos falando no 4 5G. Então, essa questão do dinheiro é uma coisa que com cada dia menos está sendo utilizado. Mas como o próprio Pedro falou, tem lugar que é só o dinheiro. Então eu acho que isso é uma curva de aprendizados para os nossos clientes da rodovia. Eu acho que do ponto de vista de regulação, a estruturação dos projetos, acho que precisa acompanhar também essa evolução tecnológica que estão acontecendo no setor e dos projetos existentes, né? Eu acho que por mais que você não tenha a obrigatoriedade contratual, como o Pedro comentou, eu acho que os concessionários eles estão cada vez mais voltados não somente para a questão regulatória, mas também a prestação de serviço de qualidade para o usuário. Então, que na Viap nós temos o costume de chamar dos nossos clientes, né? O nosso cliente, ele é o foco da concessão. Então, mesmo que não exista essa obrigatoriedade, você tem que gerar um bom serviço e gerar um bom serviço hoje passa por uma atualização tecnológica dos contratos. Ia fazer um comentário, um pouco nessa linha, assim, né? Para que foi a pergunta, né? Como que a regulação pode ajudar a inovação? Eu acho que pode ajudar muito, mas não necessariamente precisa, e eu trouxe o exemplo mais básico de todos, que é do dinheiro. Eu preciso ter uma regulação para poder dizer que são possíveis, né, meios de pagamento, né, pensando, né, enquanto uma empresa, pensando no seu cliente, né, você, né, não vai no barbeiro da esquina
pagar no dinheiro, né? Então, assim, e mais ainda assim ainda tem resistência. Por quê? Eu não estou te obrigando, então, mas precisa. Eu acho que para algumas coisas a gente precisa criar um ambiente, porque tem muito risco envolvido, enfim, tem outros cenários. Agora, uma coisa que é tão básica, mas e que tem, né? Você tem um custo, obviamente, mas, por outro lado, manusear dinheiro, manusear valores tem um custo também. Você consegue, você vê que no frigir dos ovos é melhor até para a própria concessionária, né? Então, você pensar com esse olhar para o usuário como um cliente, né? Então, acho que é isso que eu queria provocar nesse começo de conversa, sabe? Que não necessariamente é regulação, mas também a regulação pode ajudar. Exato. Não, mas é bem relevante. Até ia dar um exemplo. Existem temas que demandam necessariamente regulação, mas outros que não necessariamente. É uma atitude, uma iniciativa da concessionária, um sistema de gestão de ativos eficientes, alguma forma de acompanhamento de trabalhos que também não necessariamente precisa de uma regulação. E a gente está falando, sim, em tecnologia. Mas aí, Pedro, o que eu queria saber de você, quais são as principais iniciativas da CENFRA-MG para incorporar novas tecnologias nas rodovias estaduais? Legal. Bom, desse aspecto eu queria aqui falar um pouquinho agora com o outro chapéu, né? Não só como regulador, mas como prestador de serviço. Afinal, a gente tem, né, a gente tinha até em 2019, no início do nosso programa de concessões, né? A gente tinha em torno de 22 mil quilômetros de rodovia, agora só tem 20 mil, né? Já concedi algumas. Então, à medida que a gente vai passando, mas a gente continua sendo um operador também, não com a mesma dinamicidade, com a forma como as concessionárias trabalham, mas então a gente trabalha, mas ao mesmo tempo também utilizo tecnologia. Então, para minha própria operação, e aí como os colegas aí também vão contar um pouquinho das operações deles, mas também da exigência de algumas tecnologias nas concessões aí como regulador, né? Então, acho que a gente estava falando do HS-WIN, né? E a gente pode falar mais para frente, mas assim, eu, enquanto operador de rodovias, os outros 20 mil que me sobraram, também tem muito interesse nessa nova tecnologia. E aí, o que eu estou falando aqui? O que a CENINFRA tem feito, né? Bom, eu acho que algumas iniciativas interessantes. Por exemplo, até então, até ano passado, até esse ano ainda, a gente tem o que a gente chama de avaliação subjetiva da malha, né? Então, tem meus engenheiros, rodam os trechos, tem minhas empresas de supervisão, que rodam os meus trechos lá, meus 20 mil quilômetros de rodovia, 18 mil quilômetros, e fala se a rodovia está bom, mau estado, ou identifica um buraco ou não, um problema de sinalização ou não. Bom, esse é um processo extremamente ineficiente, né? Assim, é um trabalho manual, praticamente, de eu colocar uma pessoa rodando o trecho para poder identificar problemas. O que nós estamos fazendo? Bom, hoje a gente já sabe que tem inteligência artificial, vídeo analytics, que eu consigo, por meio de vídeos, câmeras, identificar, né, e aí um veículo, identificar problemas, patologias em rodovias, falhas de sinalização, falhas na parte de roçada, enfim, uma série de situações que a gente consegue identificar. Então, esse por exemplo, uma tecnologia que a gente está iniciando a implementação. Ela já vem sendo desenvolvida ao longo do tempo e então, assim, é uma forma de eu ganhar eficiência, melhorar aí a minha gestão das minhas rodovias. E também faço isso para fiscalizar as concessionadas, né? Então, acho que a mesma tecnologia que serve para mim, para me fiscalizar, né? Me autofiscalizar, serve também para fiscalizar a parte das próprias concessionárias. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo de tecnologia que a gente vem adotando, e aí é um trabalho grande de dados, de gestão de dados, né? A gente tem feito. A gente está identificando, cruzando hoje dados que eu mesmo tenho no estado, por meio de dados de acidentes, né, em rodovias, pela Secretaria de Saúde. Então lá eu tenho Secretaria de Segurança Pública, de Saúde, dados do próprio Corpo de Bombeiros, dados do SAMU, onde eu identifico, que a gente chama lá de zonas quentes nas estradas, nas rodovias estaduais. Bom, se eu tenho algum trecho que tem muitos acidentes,
bom, o que eu posso fazer, então, a partir do cruzamento de dados, o que eu posso fazer para identificar esses problemas e resolver o problema? Às vezes é um problema de sinalização, um problema de geometria, é um problema, enfim, basicamente essas duas coisas, né? Mas, assim, a gente fazer um reforço de sinalização, tomar uma iniciativa de prevenção para a gente melhorar ali a segurança naqueles trechos. Então, trouxe 2 exemplos aí, tenho vários outros, mas... enfim, a gente tem utilizado tecnologia para a gente conseguir melhorar tanto a segurança, melhorar a trafegabilidade, também fiscalizar as rodovias. Excelente, muito bons os seus exemplos. E aproveitando então os exemplos, eu queria saber de você, Thiago. Na ViaApp, um novo entrante, né? Enfim, que tem aí alguns desafios. E como que vocês têm pensado então em mecanismos para poder implementar novas tecnologias nos contratos de concessão? Bom, vamos lá. Lá no ViaApp, nós temos um contrato recém-vencido, né, que é o do Rodoanel Norte, em 2023. Então, é um contrato que ele tem uma série de tecnologias já embarcadas no contrato, com obrigação contratual, né? Então, desde os sistemas digitais de gestão de informação, sistema de qualidade, projetos, obras, acidentes, toda a questão de envio de informações para a agência e poder concedente. Então, isso no Rodoanel é uma obrigatoriedade, mas nós temos tanto ganho nisso que nós estamos querendo expandir para os nossos demais contratos. Então, sejam eles no estado de São Paulo, como também em Minas Gerais, porque você consegue concentrar, como o Pedro bem destacou, como está o seu ativo, né? E aí você consegue fazer programação de investimento, você tem uma inteligência naquele Data Analytics, né? Adicionalmente a isso, o que nós estamos colocando no Rodoanel, que é muito importante, nós estamos ali com uma obrigação do Free Flow natural. Então nós vamos implantar já o Free Flow de partida, o Free Flow puro, rodovia classe 0, quilômetro percorrido. Vai ser um desafio grande, né? Por conta da regulação, mas também por conta da tecnologia, né? Nós, como plataforma de concessões, vamos estar com concessões com o Stop and Go, que é o pedágio tradicional, e concessões com o Free Flow. Então, vai ser uma dinâmica interessante para nós, e aí aos poucos ir migrando também nas demais concessões para o sistema de fluxo livre. Temos também nesse contrato a obrigatoriedade de implantar o Wi-Fi no trecho. E esse Wi-Fi nós já conversamos também com a agência, com a Artesp, para trocar a tecnologia, porque como o Wi-Fi tem muito ponto cego ainda, tem toda aquela questão do trecho percorrido, que vai pulando de antena para antena, nós decidimos já partir para uma solução de 4, 5G, LTE. Então essa solução também é algo que a agência gostou, tem patrocinado essa troca de tecnologia, essa melhoria, né, da tecnologia dentro do contrato de concessão, e eu acho que é algo natural aí dos próximos contratos. Por último, nós também, seguindo aqui o modelo do meu amigo Matheus lá na Ecovias do Cerrado, nós também estamos conversando com a agência, com a Artesp, para não implantar os postos de pesagem que hoje são previstos no contrato. São 2 postos de pesagem. Nós estamos querendo colocar o sistema HS-WIN, que recentemente a Ecovias do Cerrado colocou lá no trecho deles, homologaram pelo Inmetro e agora acho que está em fase de aprovação no Senatran. Então, eu acho que na ViaApp a gente costuma dizer que nós temos um ativo rodoviário e nós temos capacidade, competência e tecnologia para fazer o ativo rodoviário uma grande incubadora, né, de novas ideias, novas tecnologias e sempre, mais uma vez, gerando o melhor serviço para o usuário, não tendo impacto através, por exemplo, de uma pesagem que seria Stop and Go para uma pesagem de fluxo livre, o próprio Free Flow, 4G. Então, é aliar a eficiência operacional com o nível de serviço prestado para o nosso cliente.
Mas é super relevante esse ponto que você tocou e até me deu gancho aqui para perguntar para o Matheus como é que foi efetivamente a implantação do HS Win. Só aqui fazendo um breve apanhado, o HS Win foi implantado por meio do sandbox regulatório, você já falou no início, mas enfim, o sandbox regulatório é quando existem essas inovações disruptivas e precisam ser endereçadas pela agência reguladora. É a atuação tempestiva da regulação. A gente tem 2 exemplos muito relevantes no âmbito da NTT. O primeiro é Free Flow. Free Flow veio de uma lei, alguns anos atrás, determinando que concessionárias implementassem Free Flow nas rodovias. E aí, muito pouco se sabia, né? E, enfim, a gente já tem prazo para o cumprimento e aí, então, foi implantado esse sandbox regulatório que a NTT, ela escolhe um ambiente, a gente fala um ambiente controlado de experimentação. E lá, enfim, a própria agência, ela se permite errar, se permite realocar responsabilidades. E aí, a gente, então, tem esses exemplos, né? Do sandbox regulatório de Free Flow, que foi implementado, está em fase de finalização. E outro exemplo muito relevante é do HS Win, que é o sistema de pesagem dinâmico. Se você puder, Matheus, contar com mais detalhes como é que foi esse processo, como é que tem caminhado, o que foi efetivamente autorizado pela BNT, seria importante. Perfeito. Eu acho que o bastante oportuno aí, né? O Thiago trouxe uma série de exemplos. E no caso da Ecovias Cerrado, especificamente, o contrato previa a implantação de 4 postos convencionais, né, que a gente tem aí os PPVs, PGFs, né, são os vários físicos, nomes aí, né? Os físicos, com o pátio, que envolve uma desapropriação, uma construção, né, com um CAPEX bastante elevado. E o curioso é que no início da concessão, ainda muito prematuro o tema de HS Win aqui no Brasil, mas a gente propôs para a agência. E a agência não tinha um instrumento. Ela falou, olha, você tem que implantar conforme o teu contrato. Isso passou, foi lá em 2020, no início da concessão. Chegou a obrigação, fim do 3º ano, né, no comecinho do ano de 2023, e 2 meses antes tinha saído a resolução do sandbox regulatório, a resolução 5999 da NTT. E foi numa visita, né, que o pessoal da NTT fez, as obras inclusive já estavam em andamento, as nossas balanças convencionais, e surgiu a ideia, olha, por que a gente não testa aqui um HS Win? A resolução do sandbox está aí para isso. Aí eu acho que o parênteses é importante, né? Você ter a possibilidade, né, com a regulação, né, não regulamentação propriamente dito, mas uma regulação que dê o conforto e a transparência para a concessionária, para o poder concedente, para a agência, para o próprio usuário, né? Então, esse para mim é um exemplo muito claro, né, de um mecanismo regulatório que dá a segurança jurídica necessária e todas as condições para testar essas inovações. E foi aí que a gente entrou com o pedido, a NTT avaliou, discutimos, minuta de termo aditivo, dando certo a gente evoluiu com a assinatura de um termo aditivo. Esse termo aditivo ele foi implantado aí até num prazo bastante rápido, foi em torno de 5 meses de discussão. A gente sabe que um termo aditivo ele é longo, né? 5 meses parece muito, mas para a gente aí acho que é um prazo bastante interessante, bastante rápido. E a partir daí suspendemos temporariamente as obrigações dos postos fixos e passamos então durante o período do sandbox, que ele é previsto de 2 anos, com prazo de prorrogação por mais 1 ano. Durante esse período a gente está testando o HS Win. E aí, especificamente sobre o projeto, é interessante, a gente costuma dividir ele em 3 etapas. O primeiro era a tecnologia. Será que a gente vai ter tecnologia de ponta necessária para que tenha um nível de precisão na velocidade da via? Conseguimos, né? Isso foi agora, né, já entrando na segunda fase, a homologação com o Inmetro. Foi o né? Inmetro. Para quem consegue aí, para quem está há mais tempo no setor, isso falo aqui com tranquilidade porque a gente falou com o presidente do Inmetro, o quanto eles foram receptivos com o projeto. A gente achava que o Inmetro era uma caixa preta, que ninguém conseguia acesso, que era difícil. Esse tabu foi quebrado. O Inmetro comprou o projeto, entendeu a relevância para o setor, faz parte naturalmente da estratégia do governo, não é só da estratégia das concessionárias ou da NTT, no nosso caso. O Inmetro veio para isso, discutimos o modelo. Na semana passada foi publicada a resolução, a portaria, perdão, número 402, que homologou oficialmente o equipamento. Então a gente conseguiu aliar a tecnologia com a metrologia, né, aí a parte mais que cabe ao Inmetro. Avaliamos o equipamento, né, o Inmetro avaliou no caso, foi aprovado com o nível máximo de precisão dos regulamentos. Hoje, né, para título de curiosidade,
a tolerância máxima permitida do equipamento é de 2,5% no peso bruto total e 4% no eixo. Então, o processo, né, foi um caminhão de peso conhecido, passou lá em várias velocidades, várias vezes, caminhões de 3, de 5, de 6 eixos, um processo bastante complexo. Mas com a parceria aí do Inmetro, da NTT e da concessionária, conseguimos aí homologar esse equipamento. E esses percentuais que eu comentei, né, que são os percentuais previstos no instrumento do Inmetro, são os mesmos das balanças convencionais. Então essa balança hoje ela atua da mesma forma que uma balança convencional, porém na velocidade da via, né? Podendo o caminhão passar a 90 km, quantos quilômetros por hora for, ele vai poder ser pesado com a precisão necessária, né? Então acho que foi um grande avanço e agora, como o Thiago comentou, a gente entra numa última fase do Sandbox, que é a parte de medidas legais ou infralegais, né? Acho que o que a gente vem construindo com a NTT é que serão necessárias algumas mudanças junto ao CONTRAN e SENATRAN. Então acho que isso também é um avanço, porque no início ficamos muito receosos que se seria necessário mudar o CTB, e o CTB é uma lei, né? E aí seria toda aquela complexidade de congresso. Karina participou também bastante dessas discussões aí a nível setorial. Então hoje o passo, né, próximo é esses ajustes aí de resoluções com o CONTRAN, com o SENATRAN, para a gente poder aí a fiscalização plena na velocidade da via, da pesagem dos veículos ser iniciada no Brasil, né? E aí acho que vale comentar também que esse projeto é pioneiro no Brasil, mas a nível mundo também são poucos países, né? Poucos, então acho que nós estamos trazendo aqui para o Brasil uma tecnologia de ponta a nível mundo. Acho que a República Tcheca, a China, são poucos países hoje que têm a pesagem em movimento. Então a gente em pouco tempo vai poder estar vendo aqui no Brasil, né? Então, Mas aí, Matheus, por exemplo, a gente já tendo esse projeto homologado pelo Inmetro, ele vai poder ser replicado, vai ser como se fosse um primeiro modelo que vai ser replicado, então, para o setor em geral. É isso mesmo. Inclusive, dentro do Sandbox, a gente tem 4 equipamentos que estão sendo instalados. Homologamos um, os outros 3 vêm agora na sequência, e aí é o legal, né, como o Thiago comentou, essas conversas junto à CEINFRA, junto às agências estaduais, para que tenha essa possibilidade de trazer também para outros contratos. Hoje, a nível federal, a NTT já fez alguns termos aditivos com algumas concessionárias, suspendendo a obrigação dos postos tradicionais, para que ao final do Sandbox essa tecnologia possa ser expandida, já com homologação, já com um ambiente regulatório mais preparado, né? Então acho que em pouco tempo a gente vai estar vendo sim esse avanço em várias concessionárias, não só federais, mas estaduais e de várias rodovias do Brasil. É justamente isso, assim, né, dentro, assim, a gente gosta de falar muito do free flow, né? Assim, free flow, eu acho que é legal, uma solução de meio pagamento, vai mudar muito, mas eu vejo, e aí olhando, né, agora sob a perspectiva de operador, né, de rodovias, né, por meio do nosso departamento de estradas, o potencial de transformação que o HSWin tem e da gente frear um problema crônico das estradas, que é o excesso de peso. Isso aí, assim, é um problema que ele depaupera, ele destrói os nossos ativos numa velocidade, assim, que a gente não consegue enxergar uma vez que passa. Mas aí, acho que, né, até os dados que o Matheus trouxe, né, na nossa conversa, assim, a gente sai de 8 para 200 autuações por dia, e aí não só nas concessionadas, mas nas próprias rodovias que são do Estado, do DR, dos DRs, do DENIT. Isso que tem um potencial da gente conseguir, né, preservar esse ativo, ele é imenso, imenso. Eu vejo, né, a adoção dessa tecnologia aí, de novo, né, aí o trabalho conjunto do poder concedente com as concessionárias para trazer uma solução que não é só aplicável para elas, é aplicável para as nossas próprias rodovias. E eu acho que, assim, isso tem um potencial da gente transformar de fato e resolver, sanar um problema crônico nas nossas rodovias do Brasil inteiro, que é o excesso de peso, que realmente há uma falta de controle, um abuso por parte de quem utiliza, que é, para mim, assim, é muito impactante. E a gente conseguir quantificar, né? Com a HSWin, acho que a gente consegue quantificar exatamente qual o excesso, se houve excesso, né? Pois não. E fica à assim, vontade. só com complemento, eu acho que é muito importante
essa parceria que o Pedro destacou, né? Não é um projeto da concessionária, é um projeto do setor, da concessionária em parceria com os entes públicos, com a agência reguladora, com o Ministério, com todos os players ali, os stakeholders envolvidos naquela solução e que tem como interesse desenvolver essa solução, né? Seja para contratos atuais, seja para novos contratos. Eu só acrescentaria assim, que além disso, mais uma vez, trazendo para a ótica do nosso cliente de rodovias, nós temos uma visão de deterioração do ativo, que é exatamente o que o Pedro falou, que nós não temos ideia. Exato. Mas também nós temos o nível elevadíssimo de perda de segurança viária por conta do excesso de peso. Exato. Então, é uma evolução tecnológica que gera inúmeros benefícios, seja na infraestrutura, seja no aumento, na melhoria da segurança viária, seja na operacionalidade da concessionária. Então, eu acho que isso é um ganho muito grande que a gente tem que sempre fomentar. Você tem toda a razão. Inclusive, você fez minhas as suas palavras. Exatamente isso que eu ia falar agora, né? Uhum. Porque não é só de inovação tecnológica que a gente está falando. É de sustentabilidade, é de segurança viária, benefício para os clientes das rodovias. Isso faz total diferença, né? E é um compromisso setorial. Né? A gente está aqui justamente para promover essas inovações, mas é muito relevante o que você falou, que é uma parceria. E a gente tem que fomentar esse tipo de parceria para trazer a melhor solução, que é o cliente das rodovias, né? Os usuários, enfim. Mas justamente falando nisso, agora eu quero saber quais são os desafios e que a gente tem com essas inovações e quais seriam eventuais soluções para conseguir dirimir esses desafios. Pedro, se você puder começar a responder. Eu vejo, Karina, desafios de duas ordens, tá? Se a gente fosse classificar, eu vejo de um lado de ordem tecnológica mesmo. Então, assim, que é naturalmente a maturidade do desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? Então, se essa tecnologia a gente consegue escalar ela, né? Porque uma coisa é um piloto num ponto determinado e outra coisa é a gente escalar isso a nível Brasil, né? Então, ver se tem capacidade de a gente escalar, se as tecnologias são seguras o suficiente. Acho que o HS1 para mim é um exemplo do beabá, né? Do dever de casa sendo muito bem feito. Então, primeiro eu testo ela num nível menor e vejo se ela é confiável. Bom, já temos aqui o Inmetro referendando, agora, vamos escalar. Agora, qual que é o desafio, né? Bom, o mercado absorver isso, a gente implementar e isso virar, de fato, uma adoção natural, que é o ciclo de toda a tecnologia, né? Você tem, né, os primeiros, depois ela massifica e aí até que então vai surgir uma nova tecnologia que vai vir substituir aquela. Então, acho que eu vejo um desafio tecnológico mesmo. Então, da gente conseguir amadurecer. E aí, dos exemplos que foram colocados aqui, né? O HS-Swing já estamos num caminho, o Free Flow já tem uma trilha muito bem desenvolvida. Em relação à conectividade, o Thiago falou, e eu não mencionei, mas uma das rodovias que a gente fez a concessão recente, e aí, sem a necessidade de regulação, eles implementaram 4G, né, no lote 1, no Triângulo Mineiro, e no lote 2, no sul de Minas, implementaram a conectividade 4G, né, e isso não estava previsto no contrato. Então, tem a possibilidade disso, né, de se fazer, de melhorar. Eu acho que, enfim, isso abre portas para uma série de outras coisas, que aí eu acho que é um outro ponto de ordem tecnológica que eu ia trazer também de desafio, que é a conectividade, né? Muitas das coisas que a gente gostaria de implementar, né? Você até falou lá de drones, né, no começo da nossa conversa, de outras coisas, elas ainda carecem da gente ter conectividade disponível nas rodovias para a gente conseguir implementar. Poderia falar de sensoriamento, enfim, uma série de coisas, e isso vem com a infraestrutura. Então, né, o Thiago falou do 4G, LTE, que vai ser implementado no Rodanel, né? Se o regulador der o ok, né? Mas vai, né? Então, né, e daqui a pouco vem o 6G também e assim por diante, mas eu acho que é um desafio também de ordem tecnológica, a gente ter conectividade em todo o trecho, né? Esse é um desafio que eu vejo para a adoção de tecnologia, até para soluções, como eu falei, de Video Analytics, de poder lá identificar problemas em tempo real, porque se eu tenho um buraco
numa zona que não tem conectividade, até essa informação chegar para mim, enquanto regulador, ou da própria concessionária, falar assim, olha, temos um problema no ponto tal, para essa informação chegar em tempo real, eu preciso de conectividade. Se eu não tenho conectividade, ela demora, e aí demora um pouco a ação a ser tomada, depender da criticidade da ação. Então, eu vejo de ordem tecnológica também o desafio da conectividade. Eu acho que isso aí, eu acho que com novas tecnologias a gente tende a superar e avançar. De ordem e aí regulatória, que é um pouco do que já foi dito também, né? O desafio é a gente conseguir de um lado também, criar um ambiente que isso permita, o sandbox eu acho que é o caminho para a gente consiga criar, né, esse ambiente experimental para a gente conseguir desenvolver novas tecnologias, né, para a gente conseguir também alocar, delimitar bem os riscos. Eu entendo muito o lado também da concessionária, eu estou provocando desde o começo assim, você pode fazer muitas coisas por sua conta, você não precisa me pedir autorização. Mas, por outro lado, a gente entende que tem risco envolvido, tem custo envolvido e que não dá para você também sair fazendo um monte de coisa e isso virar um problema lá para você lá na frente. Então, acho que de ordem regulatória também, eu acho que o desafio é a gente conseguir sedimentar, deixar muito bem estabelecida essa questão do sandbox, né? Então, assim, a gente conseguir experimentar mais coisas e fomentar mais parcerias, colocar universidades, desenvolvedores de tecnologia também nesse ambiente de discussão e de desenvolvimento de novas tecnologias para a gente conseguir avançar mais. Mas eu acho que nós estamos num caminho bem promissor nesse sentido. Mas você falou uma coisa relevante que é a parceria, né? Muito importante essa parceria entre regulado e regulador. E aí, até pegando o gancho desse tema, eu queria saber a Viapia, como ela tem feito para colaborar com o órgão regulador para a inovação e implementação de novas tecnologias? Se você puder falar, Thiago, um pouquinho disso. Não, lógico. Hoje, a Viapia, ela está muito próxima das agências reguladoras, né, dos nossos contratos, seja em Minas e em São Paulo, trazendo a agência para a mesa para discutir. Como o Pedro comentou, há um papel muito importante da concessionária na busca dessas tecnologias e que ela tenha uma acurácia mínima exigida ali que dê segurança para você implantar. E no começo da tecnologia você vai ter 1, 2, 3 fornecedores e vai chegar um momento que o fornecedor vai brotar fornecedores, né? Vai ser muito. Por quê? Porque já vai ficar difundido, mas também existe o lado regulatório, né? O lado regulatório que o Viapia tem fazendo é exatamente mostrar para o setor público, para o poder concedente e para as agências, essa possibilidade de atualizar os contratos antigos. Eu acho que isso é muito importante. Assim, não adianta nós colocarmos tecnologias nos contratos novos e esquecermos dos antigos. Nós estamos falando de contratos de 20, 25, 30 anos. Imagina eu ficar engessado aos moldes originais do contrato, né? Então, o que nós estamos constantemente fazendo é trazendo as agências para a mesa, para conversar, expor a tecnologia, mostrar que é algo confiável, mostrar, como o Pedro mesmo falou, os nossos riscos, né? Porque muitas vezes a alteração de uma atividade, de um processo que você tem dentro do contrato de concessão, envolve risco. Sim. Vai ser todo alocado na matriz de risco da concessionária, vai ser compartilhado, vai ser totalmente público. Então, evoluir a regulação e a discussão da matriz de risco é importante, na mesma velocidade que as tecnologias, mas eu acho que isso só é possível quando o agente público está junto na mesa com a gente. Não, junto na tem mesa. toda razão. Tem que estar junto porque o Matheus deu o exemplo aqui, né? Se eu faço sozinho, eu concessionária, depois levo ali um pacotinho para a agência, muitas vezes a agência vai ter um tempo de maturar aquela ideia, digerir, ver risco, é meu, é seu, aí começa interpretações isoladas, né, não conjuntas, já tentando resolver, e aí uns 6 meses de um aditivo vira anos. E aí, quando você concluir a discussão, já pode ter uma tecnologia adiante. Então, evoluir junto. E, mais uma vez, evoluir contratos antigos, mesmo que eles não estejam encerrados, né? Eu acho que isso é
é prestar um bom serviço para os nossos clientes. É atuação em parceria de forma tempestiva, né? Mas só eu queria falar uma coisa relevante, puxando um pouco o lado da regulação, né? E aí eu falei muito algumas vezes em alguns eventos que eu participei, que a matriz de risco é essencial no contrato de concessão. A gente sabe, aquela ideia ingênua de que o concessionário prestava o serviço assumindo o risco integral, né? A gente tem um dos princípios da lei de concessões é que ele assumia o risco integral pela prestação de serviço de uma forma adequada. Só que a gente começou a ver, a realidade se impõe. A gente não tem muito, hoje em dia enfim, até que a gente vê a doutrina moderna e até as regulações, a gente vê que no final das contas, a evolução mostrou que o compartilhamento de risco de forma proporcional ou que, enfim, consiga atender às necessidades, ela é mais relevante, melhor do que a assunção integral de risco de uma concessionária. O risco é precificado, né? E se a gente não tem uma noção, isso pode ser mal precificado, não precificado, e aí a gente tem todas as decorrências disso com relação ao contrato de concessão. Mas aí eu queria saber de você, Matheus, a gente viu assim como que a Viapia tem contribuído, né, com o órgão regulador para a adoção de novas tecnologias. E como, assim, até tendo a experiência do HS Win, como você acha que as agências reguladoras podem também contribuir para a prestação do serviço embutindo as novas tecnologias? Eu vejo que o momento, né, vou falar um pouco mais aqui da agência federal, né, que é onde eu atuo, mas isso acho que vale para Minas, vale para a Artesp. Eu vejo que o momento do nosso setor é um momento muito promissor, assim, né? O Pedro trouxe também essa palavra promissora aí. Primeiro, né, os contratos novos, cada vez mais modernos, né? Se a gente olhar a primeira etapa de concessões do programa federal, tudo bem, já tem mais de 20 anos, mas era aquela TIR que você tinha que todo ano lá verificar. Então, que incentivo tinha para o concessionário? Nenhum, porque o ganho dele ele tinha que compartilhar depois para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, a gente já veio numa segunda etapa e terceira etapa com fator D, com mecanismos de mitigação de riscos, compartilhamento de demanda, né? A Karina trouxe a questão da matriz de risco. Realmente, era inimaginável a gente falar que um contrato ia ter um mecanismo de compartilhamento do risco de demanda. Isso hoje tem, né? Isso hoje existe. Então, acho que o caminho que eu enxergo é exatamente esse, não parar de evoluir, né? Falando até pegar um gancho também da conectividade. Será que o contrato precisa falar se é 4G, se é Wi-Fi? Ele não pode só dizer que é uma conectividade plena para os usuários? E aí o concessionário vai trazer a melhor tecnologia, vai trazer do exterior, vai testar, vai ter o incentivo para ele trazer de fato e colocar à disposição do usuário, do cliente, aquela melhor tecnologia. Então acho que o caminho é exatamente esse. Quando o Pedro traz um pouco aí sobre a regulação, eu também tenho a mesma visão. Acho que o nosso, né, pela simetria de informações ali entre os agentes econômicos ali, precisa ter a regulação. Mas a regulação no nosso setor era muito aquela regulação a ferro e fogo. Comando e controle, né, taxa interna de retorno. Hoje em dia, a gente já tem um ambiente muito mais favorável a uma regulação por incentivos, né, a uma regulação responsiva. Também acho que o Pedro trouxe um pouco aí das dificuldades, né, no âmbito de rodovias não concedidas. As concessionárias, há anos atrás, elas eram quase que uma obra pública que era fiscalizada, a espessura do pavimento, o tipo de material que você vai utilizar. Isso não traz incentivo nenhum para nós, concessionárias, a buscar trazer a tecnologia, a inovação e sempre, como o Thiago trouxe, né, que vão refletir na satisfação do usuário. Então, acho que o caminho, na minha visão, o caminho para as agências é manter esse diálogo, e o Thiago trouxe muito bem, isso é de total interesse nós, concessionárias, ter esse diálogo aberto com as concessionárias, mas da parte das agências e dos poderes concedentes, ter também essa visão, né, que os contratos continuem evoluindo, que existam os mecanismos para melhorar os contratos vigentes, seja num sandbox, seja numa revisão quinquenal. Acho que a gente está num ambiente agora também muito favorável com o CSEX Consenso, Compor, uma série de instrumentos que estão trazendo essa possibilidade de diálogo entre as partes. E o caminho é esse, né? Ouvir quem está no setor, como as concessionárias, ouvir o usuário, né, preservar os interesses do usuário, os interesses do poder concedente, mas sempre com essa visão de melhoria, né? O que a gente evoluiu nesses últimos anos, acho que é um reflexo que a gente pode, né, é um retrato do que já foi, mas mostra que a gente ainda tem muito espaço para evoluir, né?
Mas é bem isso, né? A gente vê que a regulação por incentivos incentiva efetivamente, de fato, né? O investimento em tecnologia e a noção de que os contratos são incompletos, no final das contas. Ele já nasce. Eu costumo falar, é muito legal essa teoria do barquinho Clink. Não sei se vocês já ouviram, né? Mas enfim, o professor Marcos Nobre, que a gente costuma falar em algumas situações, e aí ele me trouxe essa ideia. Eu adoro replicar, que no final das contas, enfim, tem uma... Falando rapidamente dessa anedota, é assim, o Amir Klink, né, todos conhecem, enfim, ele participava de diversos campeonatos e aí ele ia fazer uma travessia muito relevante, né, na Europa. E aí ele falou, puxa, eu preciso ter algum mecanismo para o barquinho não virar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, gente, aí ele falou, e foi em diversas unidades de engenharia, universidades, na Escola Politécnica de São Paulo, ele falou assim, eu preciso saber qual vai ser o mecanismo que vai fazer o meu barco não virar. E aí ele achou um engenheiro, eu até esqueci o nome dele, mas eu tenho até anotado. E aí o engenheiro falou assim, Amir, o barco vai virar. Não tem como, o barco vai virar. O que você precisa é achar um ponto de equilíbrio para fazer com que ele volte. E aí, esse ponto de equilíbrio é a chave do sucesso de um contrato de concessão. A gente sabe que ele é incompleto e é como um casamento. 30 anos, enfim. A gente tem que ter mecanismos de diálogo, né? E achar esse ponto de equilíbrio. Mas aí, uma pena, mas vou passar para a última pergunta, se vocês puderem responder. Agora, falando de futuro. Qual a sua visão para o futuro da regulação como agente impulsionador de tecnologia no setor de rodovias? Pedro, por favor. Bom, eu, como um bom mineiro, né, sempre gosto do causa, né? De contar os causos. E eu lembro, né, quando eu fazia mestrado em 2008, fiz mestrado em ciência da informação, né? Sou... de origem da área de tecnologia, estou na infraestrutura por um acidente do acaso, mas é um tema que me apaixona, que eu adoro e sou louco por tecnologia. Então, em 2008, né, quando eu estava no meu estado, tinha um professor que era, né, tá até hoje lá, mas já, enfim, já deve ter sua idade para aposentar, mas está lá, um cara muito sábio. E ele falou assim, olha, gente, né, nós estamos falando aqui, isso em 2008, né, de pendrive, tal, isso tudo vai acabar. A gente vai, no futuro, nós vamos todos estar conectados 100% na internet, na nuvem. Eu falei assim, cara, que loucura, como se fosse pensar, né, voltar aí quase 20 anos atrás, 15, 16 anos atrás, eu falei assim, eu pensei, esse professor está viajando, né, e hoje... O que é o presente hoje, o futuro que ele falou lá em 2008? É isso, assim, nós estamos 100% conectados, né, a todo tempo na internet, de diversas formas, né? E aí, o que isso tem a ver com o futuro, né? Então, que eu acho que eu vejo no futuro muitas possibilidades de um caminho que talvez a gente não consiga enxergar ainda em termos de novas tecnologias quando a gente está falando de infraestrutura, principalmente de infraestrutura rodoviária, né? Mas eu vou me arriscar aqui, falar um pouquinho, né, do que eu enxergo. E aí já um pouquinho para além do que a gente está falando aqui, que a gente está implementando, né? Eu vejo a questão dos carros autônomos, sim, como assim, é uma inflexão em termos de tecnologia. Então eu já estou falando um pouquinho mais para frente, estou falando do ano que vem, mas que se a gente está falando de contratos de 30 anos, nós vamos ter alguma coisa aí mais para frente que a gente vai ter que pensar e discutir. Daqui a, né, nós vamos estar algumas bienais para frente falando sobre isso, sabe? Obviamente, né, a gente está falando aí de sustentabilidade, a parte de eletrificação também, vai vir discussão, coisas, né? Então, assim, a eletrificação já está mais próxima, mas veículos autônomos, sensoriamento, a gente tem ainda mais em tempo real informações das operações viárias, se um guarda-rail
atingiu, você já disparar um alarme, a pessoa já saber que, olha, aconteceu alguma coisa, você já vê, porque esse é um desafio da operação para você garantir segurança. Então eu vejo, né, e aí com o avanço das tecnologias, com conectividade, como eu falei lá atrás, né, de conectividade em todo o trecho da rodovia, com a infraestrutura bem estabelecida, a gente tem aí possibilidades para o futuro, em termos de novas tecnologias, imensas, né? Eu tentei imaginar, o mais longe que eu fui foi no carro autônomo, mas vai ter mais coisas aí, com certeza, que a gente ainda não está no nosso radar. Se a gente vê o pessoal aí, vê o pessoal da Darro, esses chineses aí, que estão lá, né, vivendo o estado da arte da tecnologia, eu acho que a gente tem aí inúmeras, né, outros caminhos, possibilidades aí em termos de tecnologia para o futuro. Muito interessantes as suas colocações. Aí eu queria ouvir você, Thiago, como você vê a regulação como agente impulsionador de novas tecnologias daqui para frente? Vamos lá, eu enxergo que a regulação ela vai ter papel fundamental, né? Porque, como nós estamos falando aqui, né, desde o começo, a regulação ela anda junto com o desenvolvimento tecnológico. Então, contar um caso também aqui, né? No começo, o VIAP, ele tem essa ideia de usar a concessionária como fomentador de desenvolvimento tecnológico. Então, estamos tentando trazer a boa prática dos contratos federais, que é o RDT, para os contratos de São Paulo. Também vamos propor em Minas. Parte da receita vai ser para pesquisa, para desenvolver isso dentro dos nossos contratos subnacionais e não somente federais. Nós estamos presentes, fomos esse ano e vamos ser presença contínua no TRB, que é um fórum internacional técnico, estritamente técnico, e que lá eles trazem coisas assim inimagináveis. Esse ano mesmo, falando de regulação de faixa que carrega carro por indução. Olha só. Então você está vendo assim, enquanto nós vamos falar de carregamento de postos eletrificados ao longo da rodovia, ele fala, não, o cara não pode parar para carregar. Ele vai carregar enquanto ele dirige, uma faixa específica por indução. Então, eu acho que a regulação ela tem que acompanhar e ela tem que participar desses fóruns. Eu fiquei muito feliz que lá no TB tinha muita gente, seja de Minas, seja da NTT e de São Paulo também, para ver o estado da arte, né? Como o Pedro comentou, fora do Brasil, principalmente os chineses, eles estão, do ponto de vista de tecnologia, um pouquinho, mais até bastante à frente, viu? Porque e vendo coisas que hoje, se a gente pensar ali num contrato de concessão mais recente que tem, ainda está defasado já, né? Então, eu acho que esse desenvolvimento de pesquisa pela concessionária e também a presença do agente regulador nesses fóruns técnicos é de suma importância para nós. Interessante. Aprender com o que está sendo feito lá fora também. Nesses casos, copiar é ótimo demais. É ótimo, é excelente, é verdade. Mas e você, Matheus, então? Pergunta final, como você vê o futuro da regulação, o regulador como impulsionador da tecnologia? Acho que como a gente falou, né, tem muitos avanços já e a gente já está colhendo esses avanços. Acho que o mais interessante é isso, né? Vai ter o carro autônomo, vai ter a faixa que carrega os veículos elétricos, mas a gente já vê muita evolução na prática, né? Então, eu vejo que a gente está no caminho correto. Vejo também um espaço de diálogo muito importante, muito amplo, e isso tem trazido também resultados importantes para o setor, né? Eu acho que o Pedro aqui representando aí as agências, as secretarias, né? Os poderes concedentes, mostra, né, o quanto a gente vê o que o Pedro trouxe aí de tecnologia, de gestão de dados. A gente sai bastante animado, né? Porque realmente enxerga que no futuro vamos ter aí um setor muito mais inovador e muito mais aberto para essas discussões como as que a gente está tendo hoje. Mas um caminho que eu acho que bastante oportuno aqui comentar, até pelo tema da nossa Bienal desse ano, né? A questão da sustentabilidade. Eu acho que a gente não pode esquecer disso também. Tivemos aí recentemente as nossas rodovias no Rio Grande do Sul sofrendo muito com a questão das mudanças climáticas. Temos a questão aí das emissões de poluentes, que acho que é uma preocupação. Hoje o Brasil, 60% aí dos nossos transportes de cargas estão nas rodovias e a gente sabe que isso tem um peso muito grande na emissão de poluentes, que é um fato aí que já preocupa o setor aí de forma bastante relevante. Então,
a sustentabilidade eu acho que tem que estar muito aliada a isso também, né? A gente desenvolver, né, faixas, eletropostos. Falando um pouco do HS-WIN aqui também é um dado que a gente tem. Fizemos um estudo de emissões, ele traz uma redução de torno de 20% das emissões no processo de pesagem, quando comparado ao modelo convencional, o modelo tradicional de pesagem. O Free Flow com certeza também contribui nisso, né? Não sei se já tem algum estudo nesse sentido, mas eu acho que, né, o caminho da sustentabilidade, como o próprio nome aí da Bienal traz, é também para a gente, né, se apegar e pensar nessas tecnologias que vão olhar para o futuro, mas um futuro sustentável, né? Que a gente tenha a geração de empregos, a preservação do meio ambiente, a participação das concessionárias no ambiente socioeconômico, né, dos municípios. A gente sabe isso. Minas, tanto de município que a gente tem em Minas, né, Pedro? O papel da concessionária ali na geração de empregos, no desenvolvimento da economia local é bastante relevante, né? Então eu vejo que, né, o caminho aí para o nosso setor ele é bastante promissor, com uma regulação mais moderna, com os incentivos para que as concessionárias, os agentes reguladores tenham espaço aí para colocar a inovação também como uma prioridade, mas também sem esquecer a sustentabilidade que vai ser tão importante, né, para o nosso futuro aí do país. É o caminho, né? Como o próprio evento diz. Mas eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, Pedro, Tiago, Matheus. Eu acho que esses encontros, essas conversas que a gente tem... cheio de apóstolos aqui. Verdade. Eu queria até ficar ouvindo mais vocês, assim. Mas assim, eu acho que o sucesso de um empreendimento é você ter um bom player, né? A escolha de um bom player. E eu tenho o maior orgulho de ver a APEC e a Rodovia serem associados à BCR. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Pedro, conte com a ABCR para contribuições de forma técnica, com transparência e governança. A gente quer muito apoiá-los no que vocês entenderem que é necessário. Convido todos, a gente tem uma programação de podcast muito legal, vai ficar depois tudo gravado, convido a todos a assistir e agradeço imensamente vocês, foi excelente aqui conversar e contem com a ABCR. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal.